Uma equipe especial de elite casca grossíssima parte numa missão para resgatar reféns das mãos de um grupo guerrilheiro na América Central. Mas em meio à missão, descobrem que existe algo muito mais mortal que uma guerrilha armada espreitando na selva. E a tropa de burucutus, fortemente armada e acostumada a caçar seus inimigos, se descobre dessa vez como sendo a caça. Agora, a luta é pela sobrevivência diante do mais horrorendo e mortal caçador das telas do cinema. Sim, jovens vingadores, estamos falando do Predador, filme de 1987 estrelado pelo maior espancador de vilões das décadas de 80 e 90. Ele, o pai da boçalidade, o homem que tatuava bundas no bico do seu coturno, o Mr. Arnoldão Schwarzenegger. Portanto, coloque aquela almofada macia embaixo do traseiro e se acomode para descobrir 10 curiosidades batutas de O Predador. Manda a vinheta! Paz, amor e chimichangas, meus queridos amigos, vídeo novo aqui no canal. Aliás, o que não é novo por aqui é a velha fórmula do YouTube de identificar seus interesses pessoais. Então, vocês já sabem, né, rapazes? É duplo mortal carpado com os dois pés na garganta do like. Se inscreve no canal e ativa o sininho maroto para que você possa fazer parte da comunidade mais X-Force do YouTube, pequeno gafanhoto. É esforço máximo, pois juntos nós somos invencíveis, meus jovens padawans. O Predador é um filmaço de 1987 dirigido por John McTiernan, responsável por alguns dos melhores filmes de ação da época dourada da casca grossice, como Duro de Matar, 1 e 3, Delírios Mortais e O Último Grande Herói, que também foi protagonizado pelo tio Arnoldão. O Predador foi roteirizado pelos irmãos Jim e John Thomas, e uma curiosidade sobre a ideia desse filme é que ele surgiu de uma piada nos bastidores de Hollywood sobre o filme de Rocky Balboa, protagonizado pelo pai dos brutos, o mestre Sylvester Stallone, que após o quarto filme, onde ele derrotava o russo Ivan Drago, teria ficado sem adversários na Terra e precisaria enfrentar um ET no próximo filme. E quando a mente é criativa, meus jovens púberes, ditado popular vira poema. Assim sendo, bora conferir 10 curiosidades sobre o Predador de 1987. 1. O elenco da testosterona. A equipe de soldados de elite do filme teve alguns dos maiores representantes dos bíceps rasgados da história do cinema, que além de Arnold Schwarzenegger, contou também com Carl Weathers, que vinha de um grande sucesso como Apollo Creed em Rocky 1 e 2, Jesse Ventura, ex-lutador de luta livre e que já havia servido como fuzileiro naval, Richard Chaves, que também foi militar, lutando inclusive na Guerra do Vietnã, além do grandalhão Bill Duke, que havia acabado de trabalhar com Arnold em Comando para Matar, do ex-ator pornô Sonny Landham, com sua conhecida fama de encrenqueiro, que o concedeu inclusive 3 anos sabáticos na prisão, e do roteirista Shane Black, que teria sido escalado para alterar o roteiro de forma a trazer alívio cômico para o filme, que contou ainda com a atriz mexicana Elpidia Carrillo, que trabalhou em vários filmes e séries famosas de Hollywood. 2. O Caçador. O Predador foi idealizado a princípio com o nome de Hunter, ou O Caçador em português, mas o estúdio resolveu alterar para O Predador com medo de que o filme fosse associado à série de TV de mesmo nome, lançada em 1984. A concepção do alienígena marombado também era completamente diferente, pois por uma questão orçamentária, a Boss Film Studio foi contratada para criar o design da criatura, mas, além de atrasar bastante na entrega, fato que fez com que o filme começasse a ser rodado com as cenas em que o Predador não aparecia, também acabou não agradando em nada no visual. O Predador era uma espécie de lagartoide bicudo e estava mais pra Zé Jacaré do Pica-Pau que propriamente para o Predador.
E depois de acaloradas discussões entre a equipe da Boss e o diretor McTiernan, o estúdio resolveu rescindir o contrato e recriar o alienígena do zero. Para isso, Arnold indicou o estúdio do amigo Stan Winston, com o qual já havia trabalhado em O Exterminador do Futuro de 1984. E aí, meus amiguinhos, entrou em ação o verdadeiro mago dos efeitos práticos de Hollywood para redesenhar o personagem, que teve ainda a ajuda certeira do amigo James Mãe da Foca Cameron, que foi quem sugeriu as mandíbulas de caranguejo. E onde esse cara põe a mão, a lata vira prata, rapaz. Winston idealizou os dreads do personagem inspirado por antigos guerreiros de tribos africanas, e a máscara possuía servomotores para movimentar a mandíbula sob os comandos do ator. E para completar, o fato é que esses caras criaram o alienígena mais cabuloso da história de Hollywood, ao lado do Alien de Ridley Scott. 3. O Predador Kickboxer. Jean-Claude Van Damme foi escolhido para dar vida ao Predador de McTiernan nas telonas e chegou a gravar algumas cenas para o filme enquanto a concepção do personagem ainda era da lagartixa humanoide, mas acabou sendo substituído por uma série de fatores relatados posteriormente por membros da equipe de produção. Van Damme teria criado alguns problemas pelo fato da roupa ser muito pesada e limitaram bastante os movimentos, pois a ideia era que o alienígena fosse uma criatura muito ágil e que utilizasse inclusive movimentos de kickboxer para lutar contra suas presas, além do fato de que sua altura era um grande empecilho, pois os roteiristas queriam um monstro grande, tanto em músculos quanto em sua estatura, e todos sabemos que o astro de um grande dragão branco é na verdade um tampinha. Van Damme teria ainda quebrado uma das máscaras ao atirá-la no chão, insatisfeito com o papel que teria sido diferente do que ele esperava para o filme. Para o seu lugar, foi contratado o ator bailarino e jogador de basquete Kevin Peter Hall, que tinha incríveis 2,20 metros de altura. Agora, eu fico imaginando o pastelão que seria esse filme, com Van Damme dando seus saltos mortais com uma fantasia de lagartixa padrão Power Rangers, e penso que quando o filme está fadado a se tornar um clássico da cultura pop, até o que é pra dar errado acaba dando certo no final, rapaziada. 4. Trilha sonora. A trilha sonora foi composta pelo gigantesco Alan Silvestri, que é responsável por grandes sucessos como Forrest Gump, De Volta para o Futuro, Náufrago, Capitão América e a icônica trilha dos filmes dos Vingadores da Marvel. E a trilha do Predador é tão boa que é daquelas que você ouve e imediatamente associa ao filme. Isso sem falar na tensão e suspense que trazem ao espectador. Esse cara manda muito. 5. Uma bomba relógio. O estúdio exigiu que fosse contratada uma equipe de segurança por conta do ator Sonny Landham, e isso foi para proteger o elenco do filme e não o contrário, pois o ator possuía um temperamento muito agressivo e já tinha protagonizado vários casos de discussões acaloradas, chegando inclusive a tentativas de agressão em seus trabalhos anteriores. Entretanto, não há relatos de nenhum problema envolvendo o ator nesse filme. Landham chegou a entrar para a política após o término de sua carreira como ator e acabou falecendo em 2017. 6. Desafios no set. As gravações do filme ocorreram em Puerto Vallarta, no México, e acabaram se tornando um verdadeiro desafio, pois, além de terem de lidar com a vida selvagem, como cobras, escorpiões peçonhentos, sapos gigantes e sanguessugas, ainda enfrentaram uma alta temperatura durante os dias que despencava durante as noites, além de problemas com a alimentação e a água do hotel, que causaram intoxicação e diarreia em quase todo o elenco e equipe de produção do filme. Uma curiosidade sobre o set é que, por ser rodado na época da seca, a vegetação local estava bastante rala e precisou ter árvores e plantas falsas agregadas para ganhar o aspecto de mata fechada, tendo sido também gastos dezenas de tanques de água para irrigar a vegetação, a fim de limpar a poeira das folhagens e passar o aspecto úmido de uma região de selva. E uma outra curiosidade ainda é que na cena em que o General Phillips mostra o mapa da região ao personagem de Arnold, vemos que trata-se de um mapa da região da Chapada das Mangabeiras, que fica no sul do Maranhão, no Brasil. E esse fato só passou desapercebido, pois em nenhum momento do filme é citada a localização exata da selva, que apenas sabemos se tratar de algum lugar na América Central. 7 soluções eficientes.
O sangue verde do predador deveria ser cor de laranja a princípio, mas a equipe achou que a cor ficava bastante apagada quando filmada sobre a vegetação. Foi desenvolvido então o sangue verde elaborado à base de glow stick, que são aqueles bastões luminescentes misturados com gel lubrificante íntimo para dar viscosidade ao líquido. A visão térmica do predador também foi fruto de improviso e acabou sendo feita com imagens negativadas que passaram por uma edição, acrescentando os tons que pareciam distinguir o calor do corpo humano em meio ao frio da selva. 8. Dando vida ao Alien. Nós já falamos aqui sobre o fato do gigante Kevin Peter Hall ter assumido o papel de predador. E um dos fatos interessantes sobre isso é que Hall declarou que dar vida ao personagem teria sido um verdadeiro teste de sobrevivência, pois, além do traje ser extremamente quente, ainda pesava cerca de 90 quilos, além de oferecer uma visibilidade quase nula, fato que o obrigava a memorizar as posições de Arnold e a dele próprio nas cenas de luta, que eram feitas praticamente às cegas. Hall teria chegado a atingir Arnold de verdade por não conseguir enxergá-lo direito. O diretor McTiernan gostou tanto do profissionalismo do ator que ofereceu uma outra ponta no filme, como o piloto do helicóptero que resgata Arnold no fim. Hall também deu vida ao pé grande de Um Hóspede do Barulho e ficou bastante conhecido na série Misfits of Science, de 1985. Uma curiosidade triste sobre esse ator é que ele acabou falecendo precocemente em 1991, aos 35 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Outra parte importante na concepção do Predador foi a sua voz, dublada por Peter Cullen, o mesmo que dá voz ao Optimus Prime na franquia dos Transformers. O fato é que Cullen estava receoso em aceitar o papel, pois ficou traumatizado com personagens que deveriam rugir ferozmente após machucar suas cordas vocais em um trabalho anterior. Então, ao invés de rugir, Cullen criou o som de caranguejo, inspirado pela própria aparência do personagem. E aí, nós voltamos para aquela máxima de que quando o filme está fadado ao sucesso, parece que tudo conspira para que as mudanças e improvisações acabem trazendo um resultado ainda melhor do que o planejado inicialmente. 9. As trollagens no set. Arnold Schwarzenegger é famoso por trollar os companheiros nos sets de filmagem e durante as gravações o Predador pediu à equipe que espalhasse o boato de que o ator Jesse Ventura tinha os maiores bíceps entre os atores, uma vez que Arnold havia perdido 10 quilos por exigência do papel para que não destoasse do Predador em músculos. E Ventura acreditou. No fim das contas, Arnold propôs uma aposta valendo uma champanhe que, mesmo com a diminuição de sua massa muscular, ainda deveria ter o braço maior que o de Ventura. E o ex-lutador aceitou a aposta. Conclusão: Arnold ganhou uma champanhe, pois bateu mais de 7,5 cm de braço a mais que seu desafiante. Já Stan Winston, responsável pelos efeitos práticos, foi trollado de maneira bem mais pegajosa. Ao entrar no banheiro do hotel, Winston se deparou com seu chuveiro infestado de rãs, colocadas ali por um engraçadinho misterioso, e chamou o restante da equipe para retirá-las do local, jurando vingança a Schwarzenegger, com a certeza de que ele houvera sido o responsável. Winston os colocou na cama de Arnold e, curiosamente, naquele dia, Arnold, que era recém-casado, recebeu a visita de sua esposa, que passou aquela noite com ele. Winston contou que Schwarzenegger não comentou nada sobre o assunto no dia seguinte, e dessa maneira ele também resolveu não falar nada a respeito. E só anos depois, Stan Winston resolveu revelar essa história num programa de TV e Arnold o ligou para dizer que não havia sido ele o autor da trollagem. Tempos depois, um dos integrantes da própria equipe de Winston resolveu confessar que haviam sido eles próprios os autores da pegadinha e que haviam tanto saído impunes quanto se divertido duplamente. Sensacional! 10. O Predador Colorado. A camuflagem translúcida do Predador, que o transformava num alvo muito difícil de ser avistado, foi feita com um simples chroma key com imagens da mata borradas por efeitos de edição, e para poder capturar os movimentos do ator, ele teve que realizar as cenas com um traje todo vermelho para destoar do ambiente, uma vez que não poderiam usar o verde por conta da vegetação e nem o azul por conta do céu aberto e das cenas no alto de árvores. E o ator parecia mais uma fusão de Predador com Chapolin Colorado.
se aproveitam de minha nobreza. Diante ao imenso sucesso do filme, o personagem acabou ganhando uma extensa franquia que promete durar ainda por muito tempo. O filme teve sua continuação direta em 1990 com Predador 2. A caçada continua. Porém, Arnold não pôde participar por estar comprometido com O Exterminador do Futuro 2 e trouxe Danny Glover da franquia Máquina Mortífera para o papel. Depois ainda vieram Predadores de 2010, O Predador de 2018, filme escrito e dirigido pelo próprio Shane Black, o Hawking do elenco original, e O Predador: A Caçada de 2022. Isso, além de crossovers com o Alien de Ridley Scott, que renderam mais 2 filmes e várias histórias em quadrinhos publicadas pelo selo Dark Horse, onde o caçador mais casca-grossa dos cinemas enfrenta o próprio Alien, além do Tarzan, do Exterminador do Futuro, Juiz Dredd, Liga da Justiça, Superman e finalmente 3 minisséries enfrentando o super e preparado Batman. E a terceira minissérie o pai tem bem aqui, molecada! Essa foi em 4 edições, publicadas em 1998, e lá se vão 24 anos, rapaz, mas continuam intactas. Ah, que saudade daquele tempo. Mas é isso, meus caros púberes. It's time! Chegou a hora das chimichangas, jovens padawans. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilha com aqueles truta casca grossa que você tem aí. O Nerdpool se despede, desejando a todos que fiquem bem, cuidem-se sempre, mantenham a cabeça em cima do fucking pescoço e até a próxima, meus amiguinhos.